Fala, instalador de ACM, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Quando a gente trabalha com um sistema de bandeja para fabricar fachadas em ACM, uma das formas que a gente tem para preencher o espaço que fica de uma bandeja para outra é aplicando um selante. Pode ser um silicone, pode ser um PU. Mas pensa comigo, geralmente a gente fabrica uma bandeja deixando aqui uma parede de em torno de 2,5 cm, podendo ser um pouco maior ou um pouco menor que isso. E aparentemente preencher todo esse espaço aqui com silicone não vai ser uma boa ideia. E eu vou te explicar que não é só pelo uso excessivo de material não, tem outros fatores envolvidos também. E para ajudar nessa tarefa, de até fazer economizar o selante e também de conseguir outros benefícios, a gente vai utilizar o Tarucel. O Tarucel é um tarugo de polietileno, a pessoa chama ele também de macarrão. E o polietileno é o mesmo material que está aqui no miolo do ACM. E a ideia do Tarucel é a gente colocar ele entre uma bandeja e outra, então até a ideia é que ele seja um pouco mais grosso do que a bandeja que ele vai preencher, para que ele entre um pouco forçado mesmo. E ele vai produzir 3 benefícios para o revestimento em ACM, que vai utilizar junta de dilatação no sistema bandeja. E até eu vou desmontar aqui o Tarucel que está aqui dentro, só para você entender onde é que ele vai dentro da instalação. Uma das principais características do Tarucel é que ele não adere ao selante. Então ele fica ali dentro. Tirar aqui para fora um pedaço. Ele fica bem compactado ali dentro. E você percebe que ele não gruda com selante. Então, agora que você entendeu onde é que vai o Tarucel, deixa eu te falar quais são as 3 principais funções que ele tem numa fachada em ACM feita pelo sistema de bandeja. A primeira delas é a mais óbvia: economizar selante. Então eu não preciso colocar selante ao longo dos 2,5 cm que a bandeja tem de altura até ele encostar na subestrutura que está aqui atrás. Basta eu colocar um Tarucel aqui, que o Tarucel é bem baratinho, o metro dele, e ele vai ocupar espaço que seria de selante, fazendo economizar o selante. Só que não para por aí as vantagens. A segunda vantagem, e essa passa a ser até mais importante do que a primeira, é que eu não posso deixar que o selante chegue na estrutura de fundo, porque senão ele perde toda a sua elasticidade. Você imagina que essa bandeja aqui, quando estiver instalada lá no cliente, ela vai dilatar, ela vai trepidar junto com a rua, junto com a estrutura, e ela precisa acompanhar todos os movimentos que o ACM for fazer. Por isso que ela precisa ser elástica e acompanhar toda essa movimentação. Acontece que se a gente deixar o selante grudar no fundo, o selante vai passar a ser rígido e não vai conseguir mais ter elasticidade. Vamos fazer uma analogia com o elástico de dinheiro. Você pega o elástico, estica e solta, e o elástico, pelo fato dele ser elástico, ele vai acompanhar a força da sua mão. Agora você pega esse mesmo elástico e cola ele com super bonder em cima de uma mesa de madeira. O elástico, apesar de ainda ser elástico, ele perdeu a elasticidade, porque agora ele está preso na mesa. A mesma coisa vai acontecer com o selante aqui. Se o selante chegar a grudar no fundo, na estrutura metálica de fundo, esse terceiro ponto de contato vai impedir com que o selante cresça e diminua seu tamanho, porque ele vai estar preso pelo fundo. Então é importante que o selante esteja aderido apenas nas laterais da bandeja e que não tenha nenhuma adesão na estrutura de fundo. E esse é o motivo pelo Tarucel ser feito de polietileno, porque o polietileno ele não adere ao selante, na verdade ele não adere praticamente a nada. Para você comprovar isso, pega um tubo de selante e aplica aqui no polietileno do ACM. Pode esperar o tempo que for, 2, 3 dias, depois você vem e puxa, você vai perceber que ele vai sair inteiro na sua mão. Bom, dito isso, então a gente já viu que o Tarucel ele faz economizar selante, ele permite que o selante tenha toda a sua elasticidade. E o terceiro motivo é que o Tarucel ele permite que o selante tenha um formato de ampulheta. O que é o formato de ampulheta? Sabe aquela ampulheta do tempo? A ampulheta é mais ou menos assim, né? Então, na verdade, ela vai estar
deitada. Aqui está o tarucel. E aqui a gente usa uma espátula de formato curvo. Então você pode perceber que o silicone ele é curvo na parte de baixo e levemente curvo na parte de cima. Esse formato de ampulheta, ele vai garantir toda a elasticidade do selante, muito melhor do que se ela fosse simplesmente retangular, tá certo? Existem outras alternativas também, né? Esse aqui é o sistema tradicional, onde duas bandejas, um espaçamento para entrar o parafuso, tarucel, selante. Esse modelo aqui de fachada, que também usa bandeja, assim como essa daqui, mas o que ela tem de diferente? Aqui não tem nem selante e nem tarucel. Aqui a gente fez um sistema de encaixe, que é como se fosse uma junta seca para o sistema de bandeja, onde a gente deixa aqui um espaçamento mínimo para dilatação, para uso externo, só que de tão pequeno que é esse espaço, não haveria necessidade de aplicação de selante, tarucel e tudo mais. E aqui a gente fez um sistema de encaixe, onde é possível deixar um espaço menor do que o espaço que caberia a cabeça de um parafuso, né? E se a gente quisesse, inclusive, deixar isso aqui mais próximo, de fato, se tornar uma junta seca, também seria possível. Mas, via de regra, sistemas tradicionais de montagem de fachada pelo sistema de bandeja, você precisa deixar um espaço entre uma bandeja e outra, principalmente para entrar os parafusos de fixação, e para você esconder esses parafusos, esses de fixação e também os parafusos laterais das bandejas, aplicaríamos o selante. Só que antes do selante, colocamos o tarucel devido a todas essas importâncias que a gente mencionou aqui, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ficado um pouco mais claro da importância do tarucel nas fachadas que você venha fazer pelo sistema de bandeja. O tarucel é um item muito barato, então não marca bobeira não em utilizar outros materiais como isopor, papelão, que eu já vi o pessoal utilizando para economizar selante. Use o produto certo, que isso vai te dar durabilidade, boa produtividade, bom acabamento, e você, a sua empresa e seu cliente só tem a ganhar com isso. Tá certo? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.